A paz e a graça do Senhor Jesus para todos os irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dário Marinho e venho aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração. Meus irmãos, antes de eu ministrar aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Estarei aqui trazendo e fazendo uma oração de libertação. Em seguida, estarei aqui fazendo uma oração de cura. Se você crê, verá a glória de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o único que cura, que liberta e que dá vida. Amém? Quando o irmão, a irmã, o ouvinte estiver vendo esse áudio, estiver vendo e ouvindo a palavra através desse vídeo, aquilo que o irmão, aquilo que o senhor e a senhora estiver sentindo, coloque a mão em cima da dor, coloque a mão aonde está o vazio, aonde está aquela opressão, aquela depressão, coloque a mão no ouvido, na dor, na cabeça, se ajoelhe, creia no Senhor Jesus e Ele vai repreender esse mal da sua vida e Ele vai soprar a paz, soprar a cura, soprar o refrigério do Espírito Santo na sua vida. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita em templo impuro, mas ele veio convencer o homem dos seus maus caminhos. Ele veio mostrar a mim e a você o caminho que leva ao céu, a paz. Jesus diz assim: eu vos dou a paz, não a paz como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Então creia e você verá o milagre de Deus na sua vida. Deus faz isso para quebrar nossa incredulidade. Deus faz isso para que nós creia que existe um Deus vivo que está de braços abertos através do seu Filho Jesus para curar nossa alma e nos dar a vida eterna. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Pai, eu entro na presença do Senhor em oração. Espírito Santo, aqui quem ora é o teu servo Dário. Pai amado, ó Pai querido, lai de canda labraceia, xere de canto camanaçou e de canto camanai. Espírito Santo, eu não conheço, mas tu os conheces, eu não sei, mas o Senhor sabe. Pai, visita cada alma que vai ouvir e ver a palavra do Senhor, essa oração por meio desse vídeo. Espírito Santo de Deus, visita as almas que choram, que clamam pedindo socorro, almas que estão, Pai, aprisionadas nas garras do diabo, almas que estão, Pai, depressivas, oprimidas pelo diabo, almas que estão, Papai, com aquela falta de paz, com aquele aperto no coração, aquele aperto na alma, almas que estão, Papai, em tempo de tirar sua própria vida, almas que estão, Pai, querendo correr louca, não sabe o que fazer, almas depressivas dentro de casa, sem querer ver ninguém. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, ai, decanto camanai, visita cada alma neste momento, Papai, vai desfazendo todos os laços do diabo na vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Visita cada uma delas, Pai, alai de canda labraceia, vai quebrando a maldição hereditária, Senhor da glória, vai repreendendo a maldição, Papai, ai de canda labraceia, quebrando e lançando por terra em nome de Jesus. Visita, Pai, o oculto e o profundo, do dedão do pé, o couro cabeludo, visita a mente, a alma e espírito de cada alma. Ó Senhor da glória, vai desfazendo macumba, vai desfazendo feitiçaria, vai desfazendo, Papai, comida consagrada ao demônio, vai desfazendo o trabalho nas encruzilhadas, despacho, Papai, de feitiçaria de macumba na vida dessa alma, vai desfazendo pelo poder do nome do Senhor Jesus, vai tocando no oculto e profundo, Papai, vai quebrando macumba, vai desfazendo macumba, Papai, que foi feito, meu Pai,
contra esse casamento, para destruir essa família, para destruir esse lar, para destruir esse casamento. Alai de candalabra, saramanai de candalabraceia. Espírito Santo, vai tocando, vai desfazendo todo tipo de macumba, de feitiçaria, meu Pai, contra essa família, contra esse casamento, em nome de Jesus, que muitas das vezes, papai, está em pé de guerra, porque a Bíblia vai dizer, papai, em João 10:10, que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor é o Deus da família, o Senhor é Deus, papai, de restituir, de construir, papai, de restaurar. Alai de candalabraceia. E eu decreto a derrota do diabo na vida dessas almas, em nome de Jesus. Eu decreto a derrota do diabo na vida da família, desse casamento, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu amarro todos os demônios, legião de demônio. Pega toda a bagagem da vida das almas, em nome de Jesus agora. Pega tudo que tu tem plantado, tudo que tu tem gerido nas almas. Pega agora espírito da depressão, da opressão, suicida, do pesadelo, da martirização. Todo demônio suicida, toda obra da pomba gira, do Zé Pilintra, do tranca-rua, toda a capetada, pega toda a bagagem agora da vida das almas e sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. E sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. E sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. Receba libertação nessa manhã de sexta-feira. Receba cura, receba vida, receba paz. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você que está com dor, você que está enfermo, ai de candalabraceia. A Bíblia vai dizer em Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 10:19, que Deus nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. A Bíblia vai dizer lá em Marcos 16, versículo 18 em diante, que o Senhor nos deu poder, pelo poder do nome de Jesus para curar os enfermos. Então, se você crê, a sua fé já lhe curou. Toda dor, seja conforme a vossa fé, toda dor agora seja queimada com fogo, aonde for ela, lá de canto camanaceia, aonde for a dor, de canto rabassa, lá manaremenei, aonde for a dor, xarai de candalabraceia, toda dor receba fogo da parte do Senhor Jesus agora, e toda dor sai em nome de Jesus e não volte nunca mais. Toda dor sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. Aonde for a enfermidade, coloque a mão em cima do caroço. Coloque a mão em cima do caroço, do tumor, da hérnia, não importa onde seja, coloque a mão e creia que você verá a glória de Deus. Alai de candalabraceia, xerei de canto camanai. Recebe fogo agora da parte de Deus em nome de Jesus. Aonde houver enfermidade, aonde houver o câncer alojado, aonde houver o vírus, alai de candalabraceia do HN1, ai de canto camanaçoia de canto camanai, aonde houver a enfermidade, vai purificando o sangue, a todas cifres, aonde houver enfermidade, irei de canto rabassa, arai de candalabraceia, recebe fogo da parte do Senhor Jesus. Aonde a medicina não vai, Jesus vai, porque lá os médicos dos médicos, a medicina já é constituída por Jesus. Então agora recebe fogo, toda enfermidade seja desraizada, desalojada e sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. E sai em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. Toda enfermidade, espírito da enfermidade, pega tudo que tu plantou agora na vida dessas almas e sai em nome de Jesus e não volte nunca mais. Receba cura de toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém e amém. Receba paz, receba refrigério, receba paz, receba cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Meus irmãos, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Ajude a palavra de Deus a se expandir aos 4 cantos da terra, para que mais almas venham ser alcançadas pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas,
capítulo 11, versículo 24. Amém? Amém? Vai dizer assim, aí. A volta do espírito mau. Jesus continuou. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Versículo 25 e 26. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Amém? Meus irmãos, estarei deixando aqui de 10 a 15 minutos da palavra de Deus. O vídeo vai gerar em torno aí de uns 25 minutos. Não pode ser mais do que isso, porque o celular não suporta. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinar aqui. Jesus, ele nos dá um ensinamento no livro de Lucas. O que um espírito mau, que é demônios, ele pode fazer na minha vida e na sua vida, quando nós não temos Deus na nossa vida. Meus irmãos, o mundo espiritual é real. Tem pessoas que não crêem que existe um mundo espiritual. Tem pessoas que elas só visualizam, elas só se apegam a esse mundo terreno, o que elas vê e o que elas conseguem sentir e pegar. Mas o mundo espiritual é mais real do que eu e você imagina. O mundo espiritual foi quem deu cabo a esse mundo, ou seja, quem deu vida a esse mundo. E o mundo espiritual, ele é para sempre. Agora, esse mundo que eu e você vê, pega, sente, ele tem um tempo determinado por Deus. É tanto que a palavra do Senhor vai dizer: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus é para sempre. Ou seja, o mundo espiritual é para sempre. Essa palavra, antes dela vir para cá, antes dela chegar aqui na terra, ela estava no céu. Antes dela vir para mim e para você, ela veio de lá. Porque Jesus é a palavra. É tanto que ele diz, aquele que, lá em João capítulo 6, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em mim. Jesus é a palavra. É tanto que ele vai dizer lá em João capítulo 1, do versículo 1 em diante: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, Jesus é a palavra. Quem foi que se fez carne e habitou no meio de nós? Ou seja, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então, essa palavra, ela é para sempre, porque ela é o próprio Cristo. Jesus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós para nos trazer a vida eterna. Então, antes dessa palavra vir para cá, ela estava no céu. Então, o mundo espiritual é para sempre. Só que tem dois caminhos. O caminho largo, que é o caminho que leva à perdição, e o caminho estreito, que é a porta estreita, que leva ao céu, que é a Nova Jerusalém. Ou seja, eu e você, nós é quem vamos escolher por qual caminho nós quer entrar. Se nós quer trilhar pelo caminho da perdição, que leva ao inferno, ou se nós quer trilhar pelo caminho estreito, que leva ao céu. Essa decisão é nossa, mas a nossa alma, ela é eterna. Agora a questão é, se eu trilhar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita, a minha alma vai viver eternamente ao lado do Criador. Agora, que é Deus, e nós vamos viver eternamente aonde lá não tem choro, aonde lá não tem tristeza, aonde lá não tem esse vazio na alma. Lá nós vamos reinar ao lado do Senhor Jesus eternamente, aonde a glória de Deus vai nos iluminar. Ou seja,
nós vamos ser que nem os anjos. Foi para isso que Deus fez o homem, imagem e semelhança dele, para louvar e adorar ele eternamente, num lugar de paz, no céu. Agora, se nós decidimos trilhar no caminho da perdição, andar nos nossos próprios prazeres, fazendo a vontade da nossa carne, entendeu? Ou seja, fazendo o que a gente quer. Deus, ele não proíbe. Deus não proíbe de maneira nenhuma. Mas qual é o final disso tudo? O final disso tudo é a morte eterna. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos 6, 23, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque eu e você, nós escolhemos como o Senhor Satanás. Nós escolhemos andar no caminho da perdição, fazendo o desejo da nossa carne, fazendo o desejo do diabo. Porque Jesus condenou o pecado na carne. A nossa carne é pecaminosa. Nós somos fruto do pecado. Mas quando nós confessamos Jesus na nossa vida, nós somos libertos da escravidão do pecado, libertos das garras de Satanás, e nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Embora nós sejamos pecadores, né? Pecamos em pensamentos, até numa palavra, até numa prática mesmo. Não podemos desistir do sacrifício de Jesus, não podemos desistir dele, sempre olhando para ele, pedindo perdão e seguindo adiante. Ou seja, quando nós temos a confissão de Jesus na nossa vida, confessando ele como Salvador das nossas vidas, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo todos os dias. Diferente de uma pessoa que não tem Cristo, diferente de uma pessoa que ela prefere, ou seja, andar no caminho da perdição. Ou seja, diz que tem Deus, mas a prática não condiz. Diz que já tem Jesus, mas as suas ações falam o contrário. Então, ela não está sendo lavada pelo sangue de Cristo. Ou seja, anda para o caminho de treva e vai entrar pela porta larga. E a porta larga, ela leva ao inferno. Então, a sua alma ela vai ser atormentada dia e noite. Não tem paz. A alma não tem paz, ou seja, vai ser atormentada dia e noite. É tanto que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que até o mundo dos mortos, que se chama inferno, o mundo dos mortos, vai ser lançado no lago de fogo, né, a segunda morte. Então, a alma vai ser atormentada por conta que preferiu andar no seu próprio caminho aqui na terra enquanto tinha vida, enquanto respirava esse fôlego de vida que Deus nos deu aqui na matéria. Então, e tem muitas pessoas também, meus irmãos, que elas tiveram encontro com Jesus. Tem pessoas que ainda precisam ter encontro com Jesus. Tem pessoas que não querem saber de Jesus e elas vão entrar pelo caminho largo, a porta larga, o caminho da perdição. Agora, esse versículo que foi trazido nesta manhã de sexta-feira, esses 3 versículos aqui em Lucas 11, aqui fala das pessoas que têm um encontro com Cristo, né? Elas aceitam Jesus como Salvador de vossas vidas, elas são libertas pelo poder da palavra, né? Elas, muitas das vezes, recebem o Espírito Santo como a promessa, recebe até os dons do Espírito Santo, porque quando ele vem, ele não vem sem nada, ele traz dons, seja de cura, de expulsar demônio, de louvar a Deus, que é a unção que ele dá, porque o louvar não é um dom, é um talento de Deus, mas recebe a unção através do Espírito Santo para tocar na voz, tocar no timbre da voz, e recebe o mundo vindouro, começa a conhecer o mundo vindouro, começa a ter intimidade com Deus, começa a conhecer o mundo espiritual. Só que a Bíblia vai dizer assim: aquele que está em pé, vigie para que não caia, não é? Jesus diz assim: em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é verdade? Então, meus irmãos, o maior exemplo é Judas Iscariote. Judas Iscariote aceitou Jesus, né? Ele não só aceitou, ele caminhou, andou com Jesus, lado a lado. Judas Iscariote pregava a palavra. Judas Iscariote expulsou demônio, curou pessoas pelo nome de Jesus. Mas quando ele deixou de vigiar,
Ele tropeçou. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o nosso adversário, o diabo, está ao nosso derredor como um leão bramando, querendo nos tragar. Ou seja, o diabo ele não dorme, ele não cochila. Ou seja, o diabo é um espírito. Ele está de olho em mim e em você, 24 horas por 48. E ali o que foi que aconteceu com Judas? Judas deixou de vigiar e ali o diabo começou a semear, né? A semente do caminho da perdição nele. Ou seja, Judas era o tesoureiro da igreja naquela época. E ali ele começou a meter a mão na bolsa, começou a roubar, né? E ali foi o passo que ele deu para ir para o inferno. O diabo é assim, por isso nós temos que vigiar. E ali o que foi que aconteceu? Judas começa a meter a mão na bolsa, né? Roubando ali, né? E o diabo foi só implantando, foi só implantando, foi só implantando. Qual foi o final? E Judas, ele caminhou com Jesus, andou com Jesus. A palavra estava com Judas, mas Judas não vigiou e acabou perdendo a sua salvação. Acabou entrando pelo caminho da perdição. Acabou andando pelo caminho da perdição e entrando pela porta larga que leva ao inferno. Ou seja, quantas pessoas hoje não aceitaram Jesus? Quantas pessoas já não aceitaram Jesus? Conheceram o mundo vidouro que nem Judas conheceu, expulsou o demônio como Judas expulsou, curou os enfermos como Judas curou pelo poder do nome de Jesus, pregou a palavra com autoridade e com unção. Muitas almas se converteram, né? Através da palavra, a pessoa pregando, como Judas pregou também, muitos se converteram. Mas a questão deixou de vigiar. E o diabo começou a implantar coisas do mundo. É aquela semente que foi semeada na pedra, né? No meio das pedras. Mas não tinha raiz. Creu na palavra por um pouco tempo, né? Enraizou, a raiz desceu. Mas por conta que foi semeada no meio das pedras, a raiz foi rasa. Não enraizou como era para enraizar. E quando chegou o momento das lutas, né, das provas, do vale, do deserto, momento da perseguição por amor a essa palavra, ou seja, como não tinha raiz, né, raiz muito pouca por conta que foi semeada no meio de pedras, acabou morrendo. É como a semente que foi semeada no meio dos espinhos, né? Foi semeada no meio dos espinhos, creu por algum tempo, mas ao passar do tempo, as coisas do mundo começou a sufocar, né? As coisas do mundo começam a sufocar ali, aquela semente que começou a crescer e ela começa a perder o alvo, o foco de Jesus, começa a olhar para o mundo e acaba tropeçando, caindo e não voltando mais para a presença de Deus. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas enquadradas nessa situação, né? Que receberam a palavra, creram no Senhor Jesus, aceitaram Ele como Salvador, conheceram o mundo vidouro, fizeram maravilhas através do nome de Jesus, pregaram, profetizaram, expulsaram demônio, curaram, louvaram, né? Choraram na presença de Deus, sentiram a paz que o mundo dá, não, mas a paz que Jesus dá, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. Mas por conta que não vigiou, como aquela semente que foi semeada em pedras, em espinhos, o que é que aconteceu? Parou de olhar para Jesus. Como Pedro, Jesus está andando sobre as águas, sobre as águas, e Pedro olha assim e diz: é o mestre, é o Senhor Jesus. Jesus é eu, Pedro, sou eu mesmo. Aí, o que é que Pedro disse? É o Senhor mesmo, deixou eu ir onde está o Senhor. Deixa eu ir até o Senhor. Aí, Jesus, venha. Aí Pedro desce do barco e começa a andar nas águas. Mas Pedro está com foco em Jesus. Ó. Pedro está olhando para Jesus. E ali, aquele vendaval, aquele vento de madrugada no mar. Imagina aí. O barulho, o rugido do mar de madrugada. Mas ele está olhando para Jesus. Ó, e ele está andando. Só que quando ele baixa a atenção, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para aquele que está ao seu redor, ele começa a afundar. É o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Ou seja, estão perdendo o foco de Jesus, como Judas Iscariote perdeu também, e começou a afundar, né? Estão começando a afundar, ou seja,
as coisas do mundo estão começando a entrar dentro da pessoa e estão começando a perder o foco, o alvo de Jesus. Outras já perderam, já estão no mundo mesmo, né? Só que Judas Iscariote, ele teve a oportunidade várias vezes de se arrepender e se voltar para Cristo naquela época e não quis, né? Porque é uma decisão nossa, nós temos o livre-arbítrio, Jesus deixou para nós. Pedro não, Pedro naquele momento, ele até se afundou, porque ele perdeu o foco de Jesus, mas ele não desistiu de Jesus. Pedro, ele perdeu o foco naquele momento de Jesus, começou a afundar, mas ele não desistiu de Jesus, ele perseverou. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, não seja como Judas, que perdeu o foco e a cada dia que foi se passando, foi se afundando mais ainda nas bandeiras do diabo e o final foi a morte eterna. Seja como Pedro, que perdeu o foco pelo momento e começou a se afundar, mas ele se voltou para Cristo, ou seja, ele voltou a olhar para Jesus. Ele começou a afundar, mas ele voltou a olhar para Jesus. E Jesus é fiel e verdadeiro para pegar pela minha mão e pela sua mão, nos levantar de qualquer tropeço e nos fazer caminhar novamente com Ele. Porque enquanto a vida há esperança. É tanto que Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E o apóstolo Paulo também fala, o Espírito Santo ministra pela boca do apóstolo Paulo, que enquanto nós estiver nesse corpo corrupto, nós estamos sujeitos a quedas, a tropeços. Ou seja, porque a nossa luta ela só vai acabar quando nós perder esse corpo corrupto e ganhar um corpo incorruptível. Então, nós podemos falhar, nós podemos tropeçar, nós podemos até esfriar, mas nós não podemos desistir de Jesus nunca, porque Ele é fiel e verdadeiro para nos sustentar, nos perdoar, nos capacitar para não falhar mais e nós seguir adiante, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós receberemos a nossa recompensa, porque Ele nos prometeu a coroa da vida, a vida eterna, para aqueles que perseverar até o fim. Mas nós temos que perseverar. Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou, né? Adulterou, não só adulterou, como também mandou matar o marido de Betseba, Urias. Mas quando Deus envia o profeta Natan lá para repreender Davi, o que foi que Davi fez? Davi reconheceu que tinha pecado contra o Senhor e ele se arrependeu. Olha o que ele diz em Salmo 51: Senhor, só contra ti eu pequei, perdoa-me do meu pecado, purifica-me da minha iniquidade, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque aquele que retrocede a fé, Deus não tem amor nesse, mas Deus alcança aqueles que confessam as suas transgressões e o deixa. Ou seja, aqueles que confessam o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Deus se alegra. Como aqui, a volta do espírito mau. Muitas pessoas que se afastam dos caminhos de Deus, o que acontece? Aceitou Jesus, a escuridão que estava sobre a pessoa caiu por terra, a luz veio sobre si. João 8,12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aceitou Jesus, mas por conta que não vigiou, como já foi dito aqui, caiu, tropeçou. Aí aquele espírito mau, que em outra hora estava dentro, mas saiu porque Jesus entrou, ele anda por lugares ao derredor procurando água e não acha. Aí ele volta para casa, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Volta para casa. Aí acha a casa varrida e adornada, arrumadinha. Aí o que é que ele faz? Ele volta lá, pega 7 espíritos pior do que ele e volta a morar nessa casa. Não é mais um demônio, é 8. Então a queda dessa pessoa se torna pior do que a primeira. Então o que essa pessoa não fazia antes vai fazer. Sem falar que o diabo vai fazer de tudo, vai endurecer mais ainda o coração dessa pessoa para não se reconciliar com Jesus. Sem falar que nem o mundo mais quer essa pessoa porque ela conheceu a verdade. Então ela vai mendigar as migalhas de Satanás, vai sofrer o pão como o diabo amassou, como diz o ditado.